muitos imaginam, o judaísmo começou com Abraão, mas a manifestação divina e o contato com os justos já começa desde o Éden. Exato. O propósito divino sobre a criação do mundo, Adam Rishon, ele faz parte desse propósito até o momento em que ele põe a perder esse ideal. Então se afasta, a presença divina se afasta desse momento e principalmente a cada vez mais que o homem se distancia desse propósito. Ou seja, 10 gerações de Adão até Noé, de Noé até Abraão, é marcado 10 gerações nesses intervalos, né? Até que em Noé, Deus consegue transcender a Abraão como alguém que perseguiria esse propósito do monoteísmo, a ponto de difundi-lo, de torná-lo conhecido. Porque todos os patriarcas que esteve nessa mediação de Adão até Abraão, eles foram justos, caminharam com Deus, Metushalá, Enoque, o próprio Noé, que foi considerado como justo, mas eles não levaram esse legado de preservar a humanidade e de levar a santidade aos lugares mais extremos. E Abraão, ele vai perseguir isso, sim. E a ponto de que Deus experimenta Abraão com seus 10 testes, né? E ele vai definir em Abraão alguém por meio da sua descendência, de quem vai surgir novamente o propósito que Deus teve na criação de trazer santidade através dos seus descendentes. Shemuel, quando Deus cria o homem no Éden, Adão, né, e aí há o pecado, né, ao descumprimento do primeiro acordo, acaba que o homem é expulso do Éden, né? Do Éden, né? Do jardim maravilhoso, onde ele teria uma vida plena, uma vida de tranquilidade, e aí depois ele passa a viver do suor do seu rosto. A mulher dar à luz a filhos com muita dor, né? São expulsos e aquele povo se expande, mas parte daquele povo, né, nesse período dessas primeiras gerações, ele se torna já um povo idólatra. Não demora muito para que o homem estivesse desafiando o próprio Deus. Né? Aí nós vemos ali todo aquele episódio da Torre de Babel, onde houve um desafio, houve uma luta. Uma revolução, né? Idólatra. Né? Exatamente. E aquele povo acaba sendo espalhado mais uma vez. E chegamos no momento de Abraão, que era contemporâneo a Nimrod, né? Que foi quem desafiou a Deus, né, Shemuel? Abraão, ele nasce num contexto de uma civilização dinâmica, né? Porém politeísta, né? Um Deus para cada manifestação, para cada observação que a humanidade fazia. Como diz o Midrash, né? O pai de Abraão vendia imagens de escultura. Ele tinha uma lojinha de idolatria, ele vendia lá as imagens, né? E tem o Midrash que fala sobre a forma como Abraão ele vai testar exatamente essas idolatrias, mas já tendo a percepção e a impressão de que havia um único Criador por trás de todo o universo, ou seja, um único Criador de todas as coisas, né? E a partir dessas impressões, Deus vai se revelar, vai se manifestar a Abraão, convidando para sair da sua parentela para o lugar que ele haveria de mostrar. Essa saída e esse contato começa então os 10 testes, irmão, que Abraão ele vai ser submetido, né? Em diferentes circunstâncias ele vai ser testado, ou seja, todas as suas resistências. É como considerar que essa xícara, né, antes de sair pro mercado, ela passou por todos os testes de laboratório de resistência para ter a certificação de ir para o comércio. E Abraão, ele foi testado. Todas as suas resistências foram testadas pelo próprio Deus, que vai fazer com ele o pacto das partes, de que a sua descendência, então, será escolhida para se tornar a nação sagrada. Ou seja, nós voltamos algumas gerações depois de Adam Rishon, em que Deus ele lembra novamente a possibilidade de trazer santidade ao mundo através de um povo.
ou da descendência de um único homem, né, que é o principal patriarca da nação sagrada. E depois vai originar-se dele também outros povos, né, Shimon, que vai caber estudos sobre as diferentes divisões, né, porque Abraham ele vem com o seguinte propósito: e farei de ti multidão de nações, né? Então, essas nações elas receberão as porções, né, para que depois, e só depois, Israel receba a sua porção por último. Quando Israel recebe definitivamente Eretz Canaã, já na geração do judaísmo sacerdotal com Moshe Rabbeinu, todas as outras nações, e até as que descenderam também de Abraham, de Isaac, elas já terão recebido a sua porção de Esaú, né? Esaú. Esaú, Ismael, né? Todos eles, Lot, todos eles já terão recebido as suas porções. A data desse início, né? Ele dá por volta de 1800, antes da Era Comum, a 1300, né? Abraham, Isaac e Jacó, os 3 pais, né, da nação, bem como as matriarcas também, que constroem essa história. E não é uma história linear. O desenvolvimento das famílias patriarcas do judaísmo, ela não é uma história de filme, um romance. Uma novela da Globo, né? Ou um filme, uma comédia romântica. Não. Ela é uma história humana se desenvolvendo. Nós temos Abraham, né, que começa a sua aventura já vivendo grandes momentos de ter que ocultar a sua identidade, de ter que ocultar a identidade de sua esposa. Mas antes disso ele é mandado a buscar uma esposa na sua terra, né, na terra de Goshen. Ele vai buscar na verdade ele vai mandar buscar uma esposa para o filho, né, que é a forma dele manter esse legado. Agora constrói-se um legado. Os anjos que vão destruir Sodoma, isso está bem à frente do que você está falando, Shimon. Mas vão decidir em falar a Abraão o que Deus vai fazer com Sodoma e Gomorra exatamente pelo respeito da informação que eles tinham que Abraão ordenaria seus filhos após si. Ou seja, estabelece-se um legado, né, em que a tradição e os princípios da nação sagrada são passados de pai para filho. E a questão que o Shimon destaca sobre não ser uma história linear, ou seja, ela tem altos e baixos, né, vai mostrar as diferentes percepções dos patriarcas, tanto de Isaac, de Jacó, de Esaú, dos 12 filhos, as suas missões, né, os seus erros e acertos. É incrível, né? Ou seja, o judaísmo ele não tem medo de mostrar também os momentos de fracasso, de erros, de precipitação. Não é escondido. De falhas. A Torá não esconde, né, esses fracassos. A jornada de Abraão, tradicionalmente, coloca na tela, ela é datada, né, como nós falamos, de 1800, antes da Era Comum, e começa com a saída de Ur dos Caldeus para Canaã, né, onde Abraão vivia ali no meio daquele povo idólatra. Obedecendo a um chamado divino, o pacto de Deus com Abraão é fundamental, como descrito em Gênesis 12, do Passuque 1 ao 3, onde Deus promete a Abraão que fará dele uma grande nação. Tudo isso nós já comentamos. E abençoará aqueles que o abençoarem, e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Este pacto é reiterado e expandido em Gênesis 15 e 17, aonde a promessa inclui a terra de Canaã para os seus descendentes e a circuncisão como um sinal deste pacto eterno. Então, nesse momento em que Abraão circuncida, agora, Shemuel, gostaria que você trouxesse para nós, historicamente, se esse pacto de Abraão ele é antes ou depois que Abraão vai ao Egito. Depois, né? Depois que Abraão vai ao Egito, ele passa por 2 povos, né? Uhum. E o comportamento de Abraão esconder sobre a sua esposa, não apresentando como esposa, que era sua meia-irmã, prima. Era uma parente, né? Era já um casamento endogâmico. Que nós vamos, inclusive, traçar isso no comportamento dos Benanus, dos judeus marranos, dos cristãos novos. O casamento endogâmico e que é de parentes próximos, de manter a origem, de manter o legado. Agora, do comportamento dos povos por onde passou Abraão,
ele reflete ainda o comportamento da civilização de Noé, né, dos homens que se apropriavam das mulheres, principalmente das mulheres comprometidas, elas se tornavam as mais desejadas, né? E quando chegam ao Egito, Abraão ele precisa ocultar de que se trata da sua esposa e sim de sua irmã, porque haveria mais chances pelo comportamento dos povos, né? E isso vai acontecer 2 vezes a Abraão e, claro, a sua esposa Sara, a matriarca, ela vai ser protegida desse comportamento dos povos. Essa reflexão, depois lá em Gerar, o rei de Gerar, ele vai cobrar também de Isaac, que vai ter a mesma postura, falar, por que você escondeu por um pouco, algum dos homens peca contra tua esposa e nós teríamos cometido um pecado contra Deus. E nesse diálogo que o rei tem com Deus, ele diz assim, matará toda uma nação justa, matará toda uma nação justa se somos inocentes. Qual era a reflexão que ele fazia, Shimon? Ele fazia a reflexão exatamente do comportamento da destruição da civilização de Noé, porque não respeitava esses princípios, ou seja, não havia o mínimo de respeito humano entre social, um comportamento antissocial. E isso já havia um reflexo do concerto, de que o temor se apoderou dos povos sobre o comportamento e o respeito humano, né? Então, mesmo assim, Abraão se precaveu nesse momento de entrar nesses lugares. E o pacto das partes, que você pergunta, Shimon, ele vai já se dar momentos antes em que Abraão se incomoda já com o tempo em que Deus demora para cumprir a promessa do seu filho, né? O filho que seria o herdeiro desse legado, né? E o pacto das partes é o que vai marcar uma identidade de um povo. A identidade do povo é que do sacrifício das partes feitas por Abraão, eles passarão por elas. Abraão primeiro passa e depois ele adormece aguardando que Deus cele a sua parte do contrato. E depois que Abraão acorda tendo que enxotar os abutres sobre o sacrifício, então a presença divina passa com fogo selando o pacto das partes. De que Abraão ele recebe a herança de uma região, de um determinado espaço geográfico onde os seus descendentes herdariam aquela terra para constituir um centro da onde a humanidade aprenderia de Deus. Que seria novamente o retorno ao Éden, né? Aonde foi o Éden que já não existia mais, que estava oculto. Seria o retorno do homem ao seu espaço original. Seu espaço original. Então ali o pacto das partes, ele vai anteceder esse momento da circuncisão, né? A circuncisão que ele vai ter que se submeter. Ainda Ismael já tinha 13 anos e Isaac não tinha, né? Aí começam aquelas nuances da vida, né? Quando o homem se precipita, né? Abraão e Sara preocupados e não vem esse filho, e não vem esse filho, não vem esse filho. E Sara diz a Abraão, não, você vai ter esse filho a qualquer custo. E entrega a sua serva Agar, né? Entrega a Agar e de Agar vem Ismael. Né? E de Ismael surgiram os árabes, né? Que são os nossos primos hoje. Antes de Isaac e Jacó, né? Antes. Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma multidão de nação, não só da nação sagrada. Ou seja, se Abraão tivesse Isaac primeiro, haveria espaço para surgir os árabes, né? Não. Então, não é uma distração divina o nascimento de Ismael. É uma promessa. É uma promessa, né? Então, Isaac só poderia vir depois, né, que Abraão cumprisse também o propósito de dar formação ao que nós conhecemos hoje dos árabes, que são representados pela religião islâmica, né, os muçulmanos. Aí na narrativa de Torá, por isso que é importante você fazer parte de um conjunto sinagogal, óbvio, se você quer viver isso diariamente, entender da forma mais profunda, né? A pessoa pode perguntar, como que eu posso aprender a Torá da forma mais profunda? É na sinagoga, né? Você pode ir em todas as academias, né, judaicas, mas na vivência sinagogal você vai aprender isso de forma natural e profunda. Por quê? Porque existe um ciclo de leitura de Torá que traz a história exata
de todos os patriarcas, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, se complementam no dia a dia sinagogal, onde você vai entender aí todos os detalhes desse drama familiar de Avraham, né? Porque agora nós estamos aqui trazendo para você sintetizado essa caminhada para entendermos as diferentes fases do judaísmo que começou no momento patriarcal, onde os patriarcas conduziram o judaísmo, né? Conduziram a formação do povo de Israel, e chega o momento da chegada de Isaac, né? Então, numa determinada ocasião, e aí tem toda a aventura de Avraham com seu primo Lot, as guerras que Avraham lutou. Avraham intercede pelas cidades, né, Sodoma e Gomorra, para que não sejam destruídas, e por aí Avraham se separa de seu primo, e chega o momento em que o anjo profetiza, né, o anjo revela a Sara que ela então finalmente teria filhos, ela já com 99 anos. Ela tinha 99, acho que 90 anos, e 90 anos e Avraham 100. É isso mesmo. Sara com 99, Avraham com 100, surge o anjo que diz: você terá filhos. Sara ri, né? Ri de nervosa, ri de dúvida, afinal de contas, né, com essa idade, e eis que surge Isaac. Né? O Isaac, então, daria continuidade à promessa que foi feita a Avraham. Né? Você pode tirar disso aí que as suas promessas, elas não vão acontecer exatamente no seu tempo. Mas você percebe que Lot, ele já pela intervenção de Avraham, ele vai constituir um novo povo. Exatamente. Né? As ligações, como essas famílias, elas vão se reencontrar em determinadas missões e momentos não muito bons, né? Em momentos importantes, né? Em que a cooperação dessas famílias, elas vão contribuir para a civilização da que vivemos hoje. Exatamente. Então Lot, ele vai se formar em duas importantes nações das filhas que sobreviverão à destruição de Sodoma e Gomorra. Através de uma relação incestuosa, né, de pai e filhas. Isso cabe até uma outra aula, né, sobre Lot, mas aí nós teríamos que pegar toda a história bíblica, né? Mas curiosamente, depois de muitos anos disso tudo, surge Davi. Davi vai descender dessas famílias, né? A família real, né? Ela vai ter origem das partes mais baixas da existência, que é Sodoma e Gomorra, que ainda não se recuperou da sua destruição, né, no Mar Morto, que é os resquícios desse ambiente. E Ruth, né? Ruth, ela vai se destacar aí como a descendência que vai consertar a ingratidão de Balaque, né? Balaque, que teve a oportunidade de ser generoso com Israel no deserto e não foi. E o conserto vai ser feito por Ruth, né? E que terá lugar dentro da dinastia da família real dos judeus que governam o povo Shimon. E essa aula continua, ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente.